noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula. Hoje é aula de composição. Nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós vimos durante esse semestre, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, de composição visual. Então, enfim, hoje a gente vai falar sobre a composição visual e a anatomia da mensagem visual. Nós vimos até agora a composição, o que é a composição. Depois vimos o ponto, com a tração do olhar, vimos a linha, a forma, a textura. E hoje a gente vai ver sobre a anatomia da mensagem visual, como que funciona, como ela é composta, né? Então, o livro que eu indico para vocês é Sintaxe da Linguagem Visual, que é da Dondes Adonis. Essa é uma frase-chave dela, né? A percepção humana elimina os detalhes superficiais. Esse é um livro bem completo, porque nesse livro vocês vão aprender mais a fundo sobre a composição e sobre como você pode utilizar a composição para transmitir a mensagem na sua peça, com os elementos que você utiliza, com os códigos visuais que você utiliza, tá? Então, vamos lá. Composição, mensagem visual. Nós vamos ver hoje 3 níveis distintos dessa mensagem visual. Como que a gente consegue traduzir a mensagem visual e transmitir uma mensagem em 3 níveis distintos. O primeiro é a representação, depois a gente tem o simbolismo, e depois a gente tem a abstração. Então, esses 3 elementos aqui, normalmente trabalhamos na mensagem visual dentro da peça. Seja um elemento apoiando ao outro, ou os 3 juntos, ou um elemento só, enfim, depende da estratégia e o posicionamento no qual você vai destinar, tá? Então, a gente vai ver detalhadamente aqui cada um. Então, a representação, basicamente, ela está ligada ao que nós vemos, né, ao que identificamos. Ela está baseada no meio ambiente, nas experiências individuais, na realidade e nas experiências visuais básicas. Eu gosto de dizer o seguinte, que a representação, ela está ligada no objeto em si, né? Porque, assim, quanto mais representacional e mais específica a comunicação e a simulação dos detalhes, quer dizer que o que eu utilizo como meio de transmissão da mensagem é a representação. O que seria isso? Por exemplo, eu coloco essas imagens aqui, porque, assim, o homem pré-histórico, ele utilizava do desenho nas paredes para transmitir uma mensagem. Então, quando a gente fala de representação, o desenho que ele faz na parede é a representação, entendeu? Então, a representação é o meio ao qual você vai transmitir a mensagem. Como que eles transmitiam aqui? Através das pinturas na parede. Digamos que você está fazendo um book, né? Então, você está usando a fotografia. Então, a fotografia seria seu objeto de representação, né? Daí você, através da fotografia, representaria algo, ou a pintura, ou a escultura, ou a composição visual em si de uma peça, um material impresso, um cartaz, enfim. O objeto, ou seja, o meio no qual você está utilizando para representar é a representação em si, né? Aí a gente segue para o simbolismo. Então, o simbolismo são sistemas de imagem ou elementos visuais codificados, criados arbitrariamente pelo homem, com atribuição de significados. O simbolismo a gente já vai mais a fundo. Então, a representação, a gente utilizava, ou seja, o meio, a pintura para representar algo, ou a ilustração para representar algo. Quando a gente chega no simbolismo, então a gente utiliza códigos visuais, né? Então, esse símbolo, ele pode ser visto e reconhecido e também ser lembrado, né? Então, isso aqui é a mensagem do livro. A gente utiliza códigos visuais criados pelo homem. Então, aqui, ó, por exemplo, quando vocês olham essa imagem, o que vocês veem? Podem falar, gente. O que vocês veem aqui nessa imagem? Ô, professor, parece que tem muita gente que tá com problema que não tá conseguindo escutar. Não tá ouvindo? É muita gente, tá? Eles estão falando no chat ali. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver, pelo menos vão conseguir entender o que ele está falando quando live pro portal. Então, aqui, gente, se vocês não conseguirem escutar o áudio, que eu tô vendo que tem bastante áudio aqui fechado, não tem problema. Eu vou seguindo a explicação. Quem estiver conseguindo ouvir e conseguir falar no microfone, quando eu perguntar alguma coisa, pode falar de boa. Quem não conseguir, não tem problema. A gente vai seguindo assim e vocês vão seguindo a explicação, tudo bem? Certo? Não, o pessoal não está te escutando, não é o pessoal que não consegue falar. Não está me escutando? Aqui está funcionando normal o meu microfone. Pode ser que o microfone deles esteja fechado ou a própria caixinha de som deles. Então eu também estou escutando normal aqui. Quem tiver com um tracinho vermelho em cima do microfone é porque está
com o microfone mudo. Então não vai conseguir ouvir mesmo, e nem falar. Tem que ligar o som do computador ou do microfone que está usando. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. Continuando, então. Quando vocês olham essa imagem, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Normalmente, eu pergunto isso na sala, né? Então, todo mundo fala, isso aí é uma pomba. Não, gente, isso aqui não é uma pomba, tá? Isso aqui nada mais é do que a representação visual de uma pomba, através de um desenho, tá? Então, isso aqui não é a pomba. A pomba só é pomba, né, no mundo físico, né? O passarinho que voa, né? A pomba aqui, nesse caso, é um simbolismo. Então, através do desenho, que ele é similar a uma pomba. Então, é isso que é o ícone, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, o ícone, ele é o ícone quando ele é similar àquilo que ele está sendo representado ou através do conceito atribuído àquele ícone. O que isso quer dizer, tá? Deixa eu tirar aqui a telinha. Nesse caso, vocês estão vendo a pomba, quer dizer, o desenho da pomba. Vocês lembram da pomba porque o desenho aqui remete e lembra ao pássaro, lembra a pomba. Então, isso é um ícone porque o seu desenho é similar ao objeto no qual ele está querendo representar. Quando ele possui conceito atribuído, é isso aqui, ó. Então, através do momento que eu inseri esse raminho verde aqui, perto do bico da pomba, ela já possui a característica e lembra, né, da pomba da paz, né? Da prosperidade. Antes era apenas um desenho de uma pomba que representava uma pomba. Então a gente atribui um conceito agora utilizando o raminho verde bíblico, né, que é a pomba da paz, a prosperidade. Então o ícone tem duas funções. Ou ele é ícone porque ele é, pelo seu formato, similar àquilo que ele está sendo representado, ou através do conceito atribuído. Deu para entender isso? Tranquilo, né? Uhum. Então vamos lá. Ou seja, quanto mais abstrato for esse símbolo, né, mais intenso deve ser a penetração na mente do público, para você poder educar o público quanto ao seu significado. Então, isso é muito utilizado nas marcas. Então, muitas empresas utilizam essa técnica para poder colocar na cabeça das pessoas o significado dela, né, o que ela representa, tá? Então, por exemplo, quando eu passo essa tela aqui, quando eu mostro isso aqui, normalmente vocês vão remeter à marca que ela representa. Se fosse, sei lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se mostrasse essa imagem, normalmente o pessoal ia falar que é apenas uma maçã. Mas, como ela tem um conceito atribuído, então ela é um ícone que representa uma marca, ela representa a marca Apple. Então, vocês vão lembrar da marca, porque ela educou o público quanto ao seu significado. Isso fica claro para vocês? Podem falar quem tiver com o áudio funcionando. Tem pouca gente com o áudio funcionando aqui, né? Ou seja, quando eu mostrar a próxima tela, esse símbolo, né? Então, isso aqui, para quem consome o produto, para quem sabe qual empresa é, então apenas quando olhar para o símbolo, já vai identificar que é o símbolo da Nike. Mas antes mesmo disso, antes de simbolizar a empresa, esse ícone possui um significado, que foi a criadora que fez a asa da Nice, né? Que é a deusa grega, né? Então, antes de representar a marca, ela possui um significado. E depois que o produto foi consumido, ele entrou na memória do público, então, quando o pessoal vê esse símbolo, ele não vai lembrar do conceito, né, que existia por trás, já vai lembrar do produto da marca qual ele representa. Conseguem compreender? Uhum. Sim, gente? Sim, professor? Sim. Não, professor, não entendi nada. Sim. Sim. Né? Parecendo que a gente está na sala de aula, até na videoconferência, vocês ficam quietos. Então, vamos continuar, tá? Beleza? Então, quando eu passo aqui para esse outro símbolo, mesma coisa, né? Ele tem um conceito atribuído. Não é apenas 3 bolinhas, né? Então, é o símbolo do Yin Yang, que representa a paz e, enfim, o bem dentro do mal, o mal dentro do bem, o bem tem um pouco de mal, o mal tem um pouco de bem. Então, tem um conceito atribuído dentro desse símbolo, né? Por isso que a gente identifica, porque ele penetrou na nossa mente e fomos educados quanto ao seu significado. Mesmo esquema desse símbolo aqui. Se eu mostrasse ele, sei lá, há 10 anos atrás, nem tudo isso. Se fosse uns 5, 6 anos atrás,
muitas pessoas não saberiam o que isso aqui representa o Wi-Fi, né? Porque não tinha. Então, a partir do momento que esse ícone foi criado, é quando ele foi educado na mente da pessoa que esse símbolo representa sinal, ele representa o Wi-Fi. E quando eu mostro esse símbolo aqui, isso aqui eu preciso que vocês falem comigo, tá? O que remete esse símbolo para vocês? Alguém conhece? Sim, professor. Não, professor. Sei lá, eu falei que é o símbolo de uma rede de TV Isso, religiosa, falando assim, tipo uma rede Canção de Nova. que mais? Já viu isso aqui? Alguém mais conhece? Justamente é isso que eu estou explicando para vocês, né? Então, ele não penetrou na mente de muita gente porque tem muita gente que não consumiu. Porque quem consumiu esse produto, ou seja, quem já viu esse símbolo e já consumiu o produto, a marca, e, enfim, o que eles produzem, vai identificar que esse símbolo é da Canção Nova. Ela é uma rede de TV, de produtos católicos, né? Então, aqui tem o símbolo de um violão, aqui tem o símbolo de uma pomba, os dois juntos lembram a mão rezando, né? Mas se você não teve contato com essa marca, não teve contato com o que ela produz, você não vai conseguir identificar. Então, isso é importante no símbolo. Quando você cria muito significado, você tem que educar a pessoa para que ela possa entender e isso possa penetrar na mente dela. Assim, quando ela vir esse símbolo, ela vai conseguir identificar a mensagem que você está passando. Igual isso aqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui nada mais é do que triângulos sobrepostos. Mas por esses triângulos estarem nessas posições, com essas cores, nesses formatos, né, a junção deles, unidos, eles lembram o desenho do quê? Quem está aí com o microfone funcionando? A girafa? Isso. Por que lembra a girafa? Porque tem a forma de uma girafa. Eu enxergo uma Porque girafa aí. onde eles estão, né, os objetos onde eles estão, eles lembram o formato de uma girafa, né? Ou seja, a representação nada mais é do que, primeiramente, forma geométrica, certo? Então, a gente pensando em representação, utilizou o quê? Forma geométrica. Para quê? Para simbolizar uma girafa. Entendem? Então, aqui é representação junto com simbolismo já. E se você fosse transformar esse desenho em uma marca, aí você teria que educar o público para que o conceito seja penetrado na mente deles. Então, quando eles olhassem, por exemplo, essa girafa, sei lá, digamos que é um símbolo de uma empresa de playground, por exemplo. Aí a pessoa ia olhar para esse símbolo e lembrar do playground, por exemplo. Tá? Só que isso teria que ser penetrado na mente da pessoa através de uma educação. Né? Então, teria que trabalhar muito isso na mídia para que as pessoas, ao olhar esse desenho, remetesse ao produto ou à empresa na qual ela está sendo representada. Nesse caso, nada mais é do que uma representação simbólica de uma girafa. Então, a gente já está falando de representação e simbolismo ao mesmo tempo. Fica meio doido isso, né, gente? Começa a dar uma complicadinha, mas faz parte. Uma coisa vai depender da outra aqui desses conceitos. Quando a gente vê esse símbolo, enfim, digamos assim, ó, que você mostra esse símbolo para uma criança de 5 anos. Não precisa nem ser muito nova, não. Se essa criança de 5 anos não teve contato ou não sabe o que isso significa, nada mais é para ela do que uma representação de 2 dedos. Mas aí, a partir do momento que você ensina aquela criança que esse símbolo representa vitória, ou alguém mais antigo vai lembrar que é paz e amor, aí esse símbolo já tem um conceito atribuído. A mesma coisa aqui, né? Uma criança de 5 anos que não sabe o que é, pode ser um coelhinho. Mas para quem conhece e entende qual é o significado atribuído, qual que é o simbolismo que representa isso aqui, vai entender o rock and roll. E assim por diante, né, gente? É assim que as marcas trabalham os ícones dentro de sua identidade visual. Antes mesmo, se não existisse Facebook e você visse esse símbolo, nada mais é do que a representação simbólica de um polegar, dando joinha, né? Mas como vocês consomem o produto, vocês conhecem a marca do Facebook, as cores que estão sendo utilizadas é da marca, e vocês têm contato direto com esse produto, então já penetrou na mente de vocês, e vocês já foram educados quanto ao significado desse ícone, que lembra o curtir do Facebook. Então esse é o papel do símbolo. Ele pode ser apenas a representação de algo, por ser similar, ou seja, apenas a representação de um polegar
lembrando que ele representa o positivo, ou o conceito atribuído que foi penetrado na mente da pessoa, que foi educada para que ela veja essa imagem e lembre do Facebook, e lembre da curtida do Facebook. Vamos dando sequência aqui. Mesma coisa esse símbolo, ou seja, ele nada mais é do que a representação de ossos, né? De uma caveira. Só que a justa posição desses elementos, a posição dos ossos aqui, cruzados, representa impedimento. A caveira com essa expressão representa perigo, então representa a morte. Então tem vários conceitos ligados nesse símbolo, tá? E assim por diante, né, gente? Todo símbolo possui uma mensagem por trás, quando ele não é apenas um símbolo de representação, quando ele é um símbolo de conceituação. Esse aqui do sinal, acho legal comentar, que a gente até falou algo sobre isso lá na sala, né? Nas últimas aulas. Por exemplo, quando vocês olham para esse desenho, vocês identificam que ele é representação de um sinal, né? De um sinaleiro. Aí, o simbolismo por trás desse elemento, né? O simbolismo por essa representação, vocês foram educados e penetrou na mente de vocês que verde é para você seguir, amarelo pisa que dá tempo, não, devagar, né? E vermelho parar. Só que assim, imagine a situação. Sei lá, todos os seres humanos morreram, ficou apenas um ser humano na Terra e veio um alienígena aqui para a Terra. Você acha que o alienígena vai chegar e ver esse sinaleiro e vai parar no vermelho? Podem falar quem tiver com áudio aí. Sim, professor. Não, professor. Não estou entendendo nada, professor. Tem alguém vivo aí, gente? Acho que não, hein? Só o Felipe tá conseguindo falar? Não, eu acho que não, porque ele não Acho foi que não. educado desse jeito, né? Exatamente. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Porque, assim, o simbolismo, gente, ele só vai funcionar, primeiro, se o objeto que ele está representando ele é similar e se o conceito que foi atribuído para ele está sendo usado para aquele público no qual ele consome. Então, se não existe mais nenhum ser humano, se ninguém, tipo, morre todos os adultos, fica só as crianças na Terra, nenhuma criança foi educada também para saber o que é isso aqui, né? Vamos pensar assim, crianças de 3, 4 anos crescem, elas vão ver isso aqui e, enfim, vão tacar pedra, né? Vão quebrar, vão jogar, mas não vão saber o que é. É a mesma coisa. Isso aqui só o conceito dele só é atribuído de acordo com a cultura na qual ele foi educado e essa cultura conseguiu entender o significado porque penetrou na mente dessa pessoa, tá? Se é uma pessoa que não conhece, então o símbolo não tem nenhuma função. Ficou claro isso, né? Uhum. Sim. Beleza, então vamos seguir. A gente entra então na abstração. Então a gente já viu representação, a gente já viu o simbolismo e a gente entra na abstração. Porque a abstração, quanto mais representacional for a sua informação visual, mais específica será a sua referência. Ou seja, quanto mais abstrata, mais geral e abrangente. O legal da abstração, porque assim, ela é o terceiro nível, por isso que a gente sempre deixa por último, porque depois que você passou por representação, depois que você atribuiu o simbolismo, você tem 2 caminhos para seguir na abstração, tá? Essa aqui é uma frase do livro, né? Em termos visuais, a abstração é uma simplificação que busca um significado mais intenso e condensado. Ou seja, o que ele quer dizer, né? Quando a gente chega na abstração, nós temos 2 caminhos que a gente pode seguir, tá? Ou seja, a gente tem a abstração abstrata, abrangente, ou seja, quanto mais abstrata for a mensagem que você está trabalhando na peça, muito mais abrangente ela vai ser. Então, a pessoa pode ir para qualquer caminho, porque ela não tem nenhum código visual que identifique qual mensagem que você quer passar. E quanto mais a abstração dela for mais representacional e específica, então ela vai ser mais simbólica, então ela vai ser mais redutiva e mais elementar. O que isso quer dizer? Quanto mais representacional for a peça que você está criando, ou a arte que você está criando, ou a mensagem que você está criando, ela vai ser mais específica. Quando ela é mais específica, nós estamos trabalhando com simbolismo. Então, a gente trabalha a mensagem aliada ao simbolismo, e o simbolismo é um ícone, né? Ela possui uma mensagem pelo seu formato ser similar ou pelo conceito atribuído. Então, se ela tem um conceito atribuído, ela foi educada para entender aquele símbolo de uma maneira X. Então, ela consegue identificar de maneira mais elementar a mensagem que você está passando. Tá bom, professor, o que isso quer dizer na prática, né? Então, por exemplo, olhando essa peça aqui, ó, essa aqui é uma peça abstrata.
ela só não é representacional por um detalhe que eu já vou dizer para vocês. Se eu mostrasse para vocês essa imagem sem essa etiqueta aqui, acredito que nem todos perceberam muito, mas se eu mostrasse assim, essa imagem, o que vocês veem, o que vocês falam quando vocês olham assim? Esquece o símbolo que eu tinha mostrado ali no canto. O que vocês conseguem lembrar quando vocês veem essa textura aqui? Quem tiver áudio pode falar. Eu falaria que, sei lá, é a pelagem de um tigre, talvez. Um tigre, né? Manchas de algum animal. Mancha de animal. Ou seja, podia ser até, por exemplo, a pele de uma vaca, né? Um tapete. Porque, assim, ele é muito abstrato. Então, quando a gente fala de abstração, né? A pessoa pode ir para qualquer caminho. Então, não tem nenhum código aqui, não tem nenhuma informação que direcione ela, o que ela está vendo, tá? Automaticamente, quando você coloca um ícone, então aqui eu reduzi o tamanho, deixa eu diminuir a tela aqui. Então, eu reduzi, e aqui vocês podem observar que no lado direito tem um ícone que representa uma girafa. Então, automaticamente, quando a pessoa vê essa peça e ela vê esse ícone, ela já vai remeter à pele da girafa. Então, aqui você não deixa a pessoa fugir. Por isso que aqui a gente está usando a representação e o simbolismo ao mesmo tempo. Então, aquela peça que ela viu somente uma textura, ela olha para o ícone e ela lembra, opa, peraí, isso aqui é uma pele de uma girafa. Aí depois, na peça publicitária, né, você só coloca a mensagem para fechar, né? O que eles colocaram aqui, ó? Isto é tudo que cabe de uma girafa nessa página. Para você ver o resto, vai no Zoológico Nacional. Entenderam? Então, utilizou aqui a representação junto com a abstração. Aí, automaticamente, quando a pessoa vê a textura do animal e vê o ícone, ela já lembra que é uma girafa. E depois fecha com a frase para você bater o martelo no conceito e não gerar dúvida na pessoa. Então, inicialmente, essa peça aqui é uma peça abstrata, mas ela possui uma representação para auxiliar na mensagem e no entendimento da peça. Da mesma forma, quando a gente passa para cá. O que remete isso para vocês aqui? Podem falar, quem tem áudio aí. Eu falaria que é a carcaça de um animal, tipo, as costelas dele só. Carcaça de animal, né? O que mais? Pareceria uma zebra. Zebra? Uma construção. Parece um raio-x. Raio-x? É verdade. Né? O que mais? Parece um lugar bem escuro. Enfim, né? Você pode ir para qualquer lugar, né, gente? Porque, assim, o que acontece aqui? Por que ela é uma abstrata abrangente? Você vai olhar e o que você conseguir interpretar é a mensagem que você vai entender. Mas se ela tivesse algum outro elemento, por exemplo, assim, aí vocês iam ver que não é nada que vocês falaram, né? Ó. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês, tirando o zoom, é a lagarta. Então, aqui, quando você utilizar abstrata, né? Totalmente abstrata, você não consegue direcionar a mensagem para a pessoa. E quando vocês veem isso aqui? Isso é uma zebra. É uma zebra? Não, não é uma zebra. Não é uma zebra. Isso realmente Que parece uma zebra. O que é essa imagem? E para mim é fibra de algum material. Tá certo. O que mais? Cabos. Cabos. Vocês estão entendendo qual que é o papel da abstração totalmente abstrata? Ou seja, você não consegue identificar, porque se vocês verem tudo que vocês falaram, não é nada disso. Era um tigre. E agora? Não parece. Agora vocês não vão chutar, né? Que eu falo, Não parece um tigre. Ou seja, ó, quando coloca uma cabecinha de uma zebra aqui, aí você pode, ou seja, representar que é uma zebra. Sem isso aqui, ó, você também pode ir em qualquer lugar. Aí quando você vê a cabecinha aqui dessa zebra aqui, aí sim você identifica que é a pele do animal, por exemplo. Então essa é a abstrata, né? Quando ela é muito abrangente. E a mesma coisa assim aqui na arte. Deixa eu diminuir aqui. Quando você utiliza a abstração totalmente abstrata, né? É quando você não direciona a mensagem para a pessoa. Então, isso aqui, por que ela é abstrata? Porque cada um vai ter um tipo de mensagem também. Por exemplo, a pessoa vai ver essa peça, ela vai ler a palavra saudade, ou vai ler a palavra solidão. Então, ela vai interpretar isso aqui de acordo com a bagagem que ela tem, ou de acordo com as experiências que ela teve, de acordo com a bagagem cultural que ela teve. Então, ela é muito abrangente, você não direciona muito a pessoa. Aqui só tem elementos que representam pontos turísticos, né? E representa a pessoa aqui gritando, uma pessoa aqui chorando,
e as palavras aqui para dar um complemento a essa mensagem que ele quer passar. Mas ela não é totalmente específica. Então, qualquer um que olhar essa peça aqui vai ter um tipo de interpretação, independente do texto que está aqui, de acordo com a sua experiência, ele vai ter uma interpretação dessa peça. Por isso que ela se torna abstrata. E nesse caso aqui, por que essa peça é representacional? Quem tiver áudio pode falar. Por que é representacional Um essa peça? louva-a-Deus e um sol de fundo. Pode Isso, tem representar um a louva-a-Deus liberdade, aqui, tem um talvez? sol. O que ela representa? Liberdade? Liberdade, o que mais? Religião. Religião, o que mais? Não tem mais ninguém com áudio? Natureza. Vamos analisar por que ela é representacional. Primeira coisa, o que essa silhueta representa? Representa um Louva-a-Deus. louva-a-Deus, né? No dia a dia? Ou seja, essa posição que ele está fazendo aqui, o que remete a vocês? A geração de vocês conhece, Louvar. né, gente? Não lembram dessa Eu posição? vou chutar longe, mas é a crucificação de Cristo, que ele tá Não, não na é. Não chega a T-pose. ser isso. Ô, louco, vocês já devem ter assistido, né, gente? Karate Kid. Sei lá, uma posição de Kung Fu, alguma coisa do tipo. Exato. Ou seja, aqui, ó, o sol nascente. Então, a terra do sol nascente. Qual que é a terra do sol nascente? Ásia, Japão. China. Japão. Onde utiliza o louva-a-Deus como objeto de... Ah, eu já vou falar a resposta, né? Ou seja, o louva-a-Deus eles utilizam como estilo de luta, né? Então, É o Kung Kung Fu, Fu. né? E a posição que esse louva-a-Deus está aqui, ele remete à posição do Karate Kid. Então, isso aqui é um cartaz que foi feito na época do filme do Karate Kid. Vocês não assistiram? Sim, existimos. Assistimos. Ah, bom, vocês me assustaram agora. E essa peça aqui? Ela é representacional. Por que ela é representacional? Pelo contexto de fundo de mudança de sexo. Exatamente. Então, assim, ó, por que ela é representacional? Primeiro, né? Vocês já têm auxílio do texto aqui embaixo. Então, o texto já está falando basicamente do que se trata essa mensagem, né? Mesmo se não tivesse o texto, você conseguir interpretar a mensagem, porque assim, você vê uma pessoa e essa pessoa remete que ou ela está abrindo o zíper e algo está saindo, ou ela está fechando. Então, representa que ou algo está sendo mostrado ou algo está sendo velado. Mas com o auxílio do texto, você já consegue entender que essa mensagem dessa peça quer representar uma pessoa que passou por um processo, enfim, de mudança de sexo, né? Enfim, que ela está mostrando qual que é a realidade dela, qual que é o seu perfil e sua personalidade. Por isso ela se torna uma peça representacional. Vocês estão conseguindo compreender, gente? De certa forma, sim. Sim, professor. Não, professor. Sim. Por enquanto, sim. Beleza. Então, é o mesmo esquema. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, saiu o compartilhamento. Igual eu mostrei para vocês na sala, essa imagem aqui, ó. Então, essa aqui vocês conseguem matar a charada e entender claramente o que é a abstração representacional. O que vocês veem aqui? Um camaleão. Certeza? É, duas pessoas. Várias pessoas. São duas pessoas. Exato. E é legal que... Quem falou que era o camaleão? Eu não vi o nome. Felipe. Então, Felipe, ó, o legal é que as próximas aulas você vai entender por que quando a gente olha uma imagem, você identifica claramente o que você disse assim que é um camaleão, porque faz parte da Gestalt. Vocês vão entender depois que a gente vê o todo, depois representa as partes. Mas aqui, por que ela é representacional? Ela tem duas pessoas que estão posicionadas no formato que lembra o camaleão e a sua pele está sendo pintada que lembra a textura de um camaleão. Por isso que quando as pessoas olham, primeiramente vê o camaleão. Depois elas vão identificar que tem duas pessoas aqui, enfim. Então isso aqui nada mais é do que a representação visual através do body art de um camaleão. Legal, né? Uhum. Sim, Sim. professor. Não, professor. Que chato, Sim. professor.
Sim, body painting É, é bem tem gente que não interessante. tem áudio aí, tá, gente? Dessa vez, fala. Beleza? Aqui eu deixei alguns Beleza. exemplos e eu vou mostrar para vocês, assim, a representação na arte, né? Então, quando a gente utiliza o hiperrealismo, é principalmente a representação, né? Quando a gente chega no último nível de representação hiperrealista. Esse aqui é o Osmar Ortiz. Essas pinturas são pinturas a óleo, gente, feito todas à mão, ó. Então, isso aqui o cara faz à mão. Vejam só a qualidade técnica. A textura, como ele consegue representar isso aqui de uma forma real, né? Olha esse aqui, do Robin Reilly. Isso aqui, gente, é pintura, tá? Não é fotografia. Então, ele utiliza da técnica da pintura e ele chega a um nível tão alto do hiperrealismo que quando você olha, parece uma foto. Mas não é. Ó, isso aí também é uma pintura do Robin Nossa, isso aí Reilly. tá... Perfeito, né? Até o líquido Sim, isso tá na muito bem pele. feito. Então, isso aqui, tipo assim, é o ápice da representação. É o ápice do hiperrealismo. Quando você olha e você não sabe dizer se é uma foto ou se é uma pintura. De tão detalhado que é. Aí você não precisa nem de código visual para entender. Beleza? É isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje. Hoje nós vimos a representação, o simbolismo e a abstração dentro da composição visual. Legal, né? Sim, foi bem interessante. Perfeito, né, gente? Então é o seguinte, a partir das próximas aulas a gente vai dar sequência, tá? Acessem o AVA para vocês poderem ter acesso a todos os conteúdos. Essa mesma aula que a gente está tendo, ela está sendo gravada e ela vai ser publicada lá no AVA, caso vocês queiram também recordar e rever essas aulas, beleza? Uhum. Beleza. Aí é o seguinte,